Em março de 2018, foi divulgado um ranking que elegeu as 100 melhores cidades para se viver no Brasil. O ranking foi baseado no estudo da Macroplan, a empresa que analisou e avaliou a gestão dos maiores municípios do país. Pela segunda vez consecutiva, Maringá ficou em primeiro lugar nessa lista. Com certeza, isso é algo para se comemorar, mas a gente também tem que analisar algumas coisas que precisamos melhorar. Para fazer essa lista, a gestão de cada cidade foi avaliada em 4 critérios diferentes: saúde, segurança, educação e sustentabilidade. Para cada critério, foi feita uma lista diferente dependendo da pontuação de cada cidade. Ou seja, a lista final é uma média entre a nota de cada critério. Maringá ficou em primeiro lugar geral, porque teve boas pontuações em saúde, educação e sustentabilidade. Só que no quesito segurança, ficou em 39º. Da mesma forma que uma lista não pode esconder problemas específicos, somente 4 quesitos não podem ocultar outras discussões que temos hoje em dia. Por isso, elegemos mais 7 critérios para discutirmos sobre a vida em Maringá e o nosso dia a dia aqui. O Paraná é o terceiro estado que mais recebe imigrantes no Brasil. Em 2016, cerca de 13.800 pessoas com carteira assinada eram de outro país. Só em Maringá, ainda em 2018, já foram registrados cerca de 5.500 imigrantes. Há 9 anos atrás, um desses imigrantes era Etienne Dundão, que se mudou da Angola e hoje é mestrando na área de energias sustentáveis. Aos 28 anos, ele conta sobre o que passou ao se mudar para o Brasil. Não foi das melhores. Quase sempre fui tratado mal nas primeiras vezes e só vi o respeito quando descobriam que sou estrangeiro e tinha desenvoltura nas palavras, nas atitudes ou comportamento. Em comparação de onde ele vivia, Etienne elogia muito a qualidade de vida em Maringá, mas também fala que é preciso uma melhoria nas políticas públicas da cidade. É pensar que o imigrante pode somar para o desenvolvimento da sociedade, tanto no quesito de cultura, educação ou mão de obra. Consciencializar os brasileiros que o imigrante pode somar e não apenas tirar os vossos empregos. A fala de Etienne nos faz pensar em como essa política pode ser útil quanto à educação e cultura na cidade. Mas antes, a gente precisa pensar em como esses termos são representados hoje em dia para a população. Como é dito pelo professor de artes Matheus Costa, o conceito de cultura e as suas variações entre as populações e nações devem ser ensinadas desde cedo nas escolas. É preciso mudar a maneira de como a cultura é ensinada. A partir daí, os interesses vão surgindo. Para Renata dos Santos, que também é professora, todo imigrante deve receber o devido auxílio para que ele não continue em uma realidade na qual ele está tentando escapar. O grande lance é a questão da dignidade humana, a porta de entrada para uma vida mais digna. Ao pensar nessas pessoas, estamos abrindo uma porta digna para que ela possa sobreviver ou viver como humano. Recentemente, em Maringá, um caso de racismo recebeu bastante visualização pela mídia. Em agosto desse ano, foi divulgado um áudio onde o psicólogo e mestrando em psicologia na UEM, Nilson Gabriel, de 26 anos, e sua irmã foram ofendidos por uma fisioterapeuta moradora do mesmo condomínio. Mas você escolhe qual método que você quer. E eu acho que ele tem belzinho na polícia, porque ele tem cara de preto bandido. Aí toda hora que eu falo polícia, ele já resolve. Eu não sou obrigado, se você não tem dinheiro para pôr ferro lá, mas eu não sou obrigado. Na minha garagem. Maringá aponta vários índices positivos de desenvolvimento, mas ainda apresenta uma política de negação e conceitos conservadores muito fortes entre a população, entre eles o racismo. Segundo o professor e pós-doutor Delton Felipe, para além da política de negação, Maringá construiu uma imagem sobre si de ser uma cidade desenvolvida e evoluída. Só que esses casos acabam sujando essa fama que a cidade demonstra fora dela. Nilson, que foi a vítima daquele áudio de antes junto com a sua irmã, diz que nunca sofreu um ato de racismo desse nível, mas que enquanto clinicava como estágio em psicologia, já houveram questionamentos se ele seria o profissional adequado para atender. Ele conta também que está ciente de que no futuro alguém não queira se consultar com ele por causa da sua cor de pele. Não tem esperança nenhuma de que isso tenha mudado. Pensar na mudança deles é pensar na mudança de toda uma sociedade. Constitucionalmente, já existem leis que julgam e condenam a prática do racismo no Brasil, como a Lei Afonso Arinos, número 1390 de 1951, a primeira lei que pune discriminações raciais no país, e a Lei número 7716 de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito racial. Mas para o advogado criminalista Maurício Domingos, a força contra o racismo vai além das leis estipuladas no Código Penal. Nós temos inúmeros casos de racismo que acontecem na nossa sociedade, principalmente aqui em Maringá, em que o operador do Estado
Estado, ou seja, o delegado de justiça, promotor, juiz, os advogados também não compreendem aquele ato como racismo. A cidade de Maringá é conhecida na região por ser um grande polo educacional no estado do Paraná. Consequência disso, o setor universitário é um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento econômico da cidade. De acordo com os dados do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, 10% da população maringaense está cursando o ensino superior, o que representa cerca de 35 mil pessoas. Um dos setores mais beneficiados é o do comércio, como por exemplo, a lanchonete de Luiz Matsumoto, que fica ao lado da PUC de Maringá. O meu público é misto, mas o pessoal da faculdade corresponde a 20% das vendas. É importante. De acordo com os dados de 2011 do IBGE e do Ministério do Trabalho e Emprego, esse segmento comercial corresponde a cerca de 44% da economia maringaense. Outro segmento presente nessa realidade é o do transporte, pois a maioria da população universitária da cidade vem da região. Há 17 anos, José Costa faz o transporte de estudantes universitários de São Jorge do Ivaí até Maringá. São quase 100 quilômetros de ida e volta de segunda a sexta-feira. De olho nessa nova realidade, a Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico traçou uma série de ações que intencionam reconhecer Maringá como um grande polo tecnológico, universitário e de inovação. Mundialmente, as empresas procuram mão de obra qualificada e grandes centros universitários como Maringá se colocam à frente de outras cidades que não são referências de polo universitário para atrair novos investimentos e principalmente investimentos de fora do país. Comenta Iago Mariano, que atua na SEID. E por fim, é importante destacar também a movimentação causada no setor imobiliário de Maringá. Marcelo Gomes, que é corretor de imóveis numa tradicional imobiliária da cidade, conta que os contratos de locação multiplicam após a divulgação das listas de aprovação em vestibulares. Aumenta bastante. O pessoal passou no vestibular, aumenta a procura. No âmbito político, um assunto bastante discutido é a falta de representatividade feminina e de minorias no eleitorado de todo o país, e em Maringá isso não é diferente. Nas eleições de 2016, em Maringá, segundo o TSE, 32,1% das candidaturas para vereadores foram mulheres, e os outros 67,9% candidatos homens. A pesquisa não menciona minorias que se autodeclararam candidatas ou candidatos LGBTQI+. Segundo a professora Vilma Garcia, única mulher que assume o cargo de vereadora entre 14 homens em Maringá, em uma sociedade onde a maioria são mulheres, tem que haver representatividade para nós. São poucas as mulheres no poder e estamos conquistando os nossos direitos aos poucos. Há 17 anos foi criada uma cota obrigatória que obriga 30% de candidaturas femininas em todas as chapas, como forma de incentivar a candidatura de mulheres. Nas eleições de 2018, conforme informações do TSE, de 1.288 candidaturas a diversos cargos, 69,2% são homens, enquanto 30,8% são de candidatas mulheres. A busca pela qualidade da saúde é um dos principais objetivos das gestões municipais de todo o país. Segundo uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, 71,1% da população já foi dependente de estabelecimentos públicos de saúde para serem atendidos. Porém, com o avanço da tecnologia, muitos pacientes estão começando a se diagnosticarem e até fazerem pequenas consultas médicas por aplicativos e ferramentas conectadas à internet. Segundo Sandra Maria Pedroso, funcionária do Conselho Regional de Psicologia de Maringá, seria impossível suplantar uma consulta médica online. As informações podem ser erradas e os pacientes podem tomar conclusões equivocadas, sendo prejudicial às escolhas e tomadas de decisão. Já a moradora maringaense Adelaide Mirandola, de 72 anos, acredita que a tecnologia pode ajudar no avanço da medicina, podendo melhorar também a qualidade do atendimento médico. A medicina está apostando cada vez mais nas tecnologias. Creio eu que esse negócio vai funcionar. O psicólogo Léo Garcia, que trabalha com psicoterapia online, acredita que o aplicativo pode ser interessante no sentido de uma pré-consulta, mas não sabe se é interessante a aplicação para toda a população, pois segundo ele, as pessoas ainda são muito carentes de informação e podem acabar se confundindo com certas ferramentas.
O ensino à distância é uma metodologia que vem tomando bastante espaço no modo de aprender e ensinar no Brasil. O EAD, como é chamado popularmente, é um exemplo da tecnologia a favor da educação. Maria Luísa Costa, diretora do Núcleo de Educação à Distância, explica que não se trata de uma nova modalidade de ensino no Brasil como muitos pensam, pois a mesma é reconhecida pelas diretrizes e bases da educação nacional desde 1996 e usa como um breve exemplo o Telecurso 2000. O EAD gera oportunidade para aqueles que querem estudar, mas não encontram tempo para tal dedicação ou valores acessíveis de mensalidade. Aproximadamente 1,5 milhão de brasileiros são aderentes ao ensino à distância. A estudante Caroline Guerra, de 21 anos, atualmente estuda publicidade e propaganda pelo ensino à distância de uma faculdade de Maringá. É viável para quem não pode estar presente lá, todo dia numa aula, para quem tem o dia muito corrido. Eu acho que a praticidade que o EAD traz é muito boa. O ensino é bom, mas é preciso se dedicar, porque é muito mais difícil. Caroline também conta que já teve experiência com o ensino presencial e que os seus meios avaliativos são mais fáceis. Em 1992, a ONU organizou a Conferência ECO 92 para discutir os problemas ambientais e de desenvolvimento humano em todo o planeta. Após a conferência, foi criada a Agenda 2030, um conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamados de ODS, e mais 169 metas em prol da qualidade de vida mundial. A ONU praticava essa política sustentável entre governos, o que dificultava seu trabalho. Com os ODS, a Agenda 2030 ficou bem mais acessível à população mundial. Há 9 anos, o movimento Nós Podemos Maringá aderiu à Agenda 2030 e os ODS, e os repassa à população do município. Jonathan Paes, o diretor de comunicação do movimento, ressalta sua importância. Em um primeiro momento, essa conversa acontecia em nível de cúpula, governo com governo, e hoje, com os ODS, empoderamos o indivíduo e invertemos a cadeia, do menor para o maior, porque entendemos que são várias situações dentro de cada caixinha. O núcleo Nós Podemos Maringá é representado por grandes e pequenas empresas, indivíduos e ONGs da cidade. Com reuniões mensais, o objetivo é aproximar e incentivar a população a participar e praticar as medidas sustentáveis. O entrevistado Pedro Domingos, que mora em Maringá há 25 anos, apoia a prática. Sinto falta de planejamento de praças centrais. São inacessíveis. A administração atual colocou algumas faixas de pedestres para acesso a balões, mas são perigosas. Marcela Albuquerque, arquiteta e professora, ressalta a responsabilidade de cada cidadão nessa busca pela sustentabilidade. O conhecimento, a educação e a cultura serão a base para tornar real essa sociedade mais inteligente. É na escola e em casa com o auxílio de órgãos municipais. Essa cultura é o que os ODS visam implantar nos indivíduos. Apesar de ser um desafio para inserir no cotidiano dos adultos, essa é a grande chave para a mudança no futuro.